Nesta noite, espero que todos tenham suas Bíblias com vocês. Tenho pedido para que tragam suas Bíblias, porque estamos aqui para ver o que a Bíblia tem a dizer sobre os seus problemas, os meus problemas, os problemas da nação e os problemas do mundo. Não o que outra pessoa tem a dizer, mas o que Deus tem a dizer. E quero que abram comigo no 2º capítulo do Evangelho de João. O 2º capítulo do Evangelho de João. No versículo 23, a Escritura diz: Estando ele em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este veio a Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu e lhe disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu me lembro do primeiro dia em que fui à escola. Eu estava com muito medo. Naqueles dias, precisávamos caminhar para a escola cerca de 2 ou 3 quilômetros e voltar caminhando de tarde, depois que a escola acabava. E minha mãe tinha preparado um pequeno lanche para eu comer na hora do recreio. Ninguém me disse que haveria 2 intervalos. Então tivemos um intervalo, por volta das 10 ou 10h30, para sairmos e nos alongarmos um pouco. E então, eu comi meu lanche muito rapidamente naquele momento. Bem, quando o horário do almoço chegou, às 12h30, eu não tinha mais nada para comer. Nunca esquecerei esse dia enquanto viver. Em outra ocasião, eu entrei no ônibus pelo lado errado, ou de alguma forma me confundi. Isso foi 4 anos depois. O diretor saiu e me puxou pela orelha. Acho que uma parte dela ainda está faltando. Mas há algum tempo, Bill Hybels disse em um de seus sermões que tantas mudanças estão acontecendo rapidamente que nem percebemos o quanto isso nos afeta. Ele disse que vivemos em uma era de sobrecarga de informação. Você e eu temos acesso a mais informações, dados, fatos, notícias e conhecimento do que qualquer pessoa na história. E a quantidade de informação no mundo está dobrando a cada 5 anos. Recebemos informações através de revistas e jornais e dizem que esquecemos até 80% em 24 horas. E praticamente tudo será esquecido quando alcançarmos a eternidade. Nicodemos, o homem de quem estávamos lendo na Bíblia, era um grande líder religioso, e ele veio de noite. Provavelmente ele tinha medo de críticas, ou desejava uma conversa privada com Jesus. Talvez esse fosse o único horário que Jesus poderia lhe dar. Ou talvez ele estivesse pensando em se comprometer de uma nova maneira. Muitos de vocês têm pensado há muito tempo sobre religião e cristianismo. Vivemos em um mundo revolucionário e em constante mudança. A capacidade moral do homem está ficando para trás em relação à sua capacidade tecnológica, o que pode significar desastre e catástrofe para toda a raça humana. Muitas pessoas sentem que algo está prestes a acontecer. Hoje, recebo mais perguntas sobre o fim do mundo do que em todo o resto do meu ministério reunido. As pessoas olham para o nosso mundo com toda a criminalidade e as manchetes gritando sobre assassinatos, e vemos a depravação moral em grande parte do nosso entretenimento. E nos perguntamos: estamos nos aproximando do fim? Estamos vivendo nos dias de Noé, como Jesus previu que viria um dia? Ouvi falar de um bêbado em Londres. Ele estava debaixo de um poste de luz, procurando sua carteira que tinha perdido. Alguém passou e perguntou: você a perdeu aqui? Ele respondeu: não, foi cerca de meia quadra atrás.
Então por que não procura lá? Não há luzes lá, ele disse. Buscar é importante. Buscar propósito e significado é muito importante. Você tem propósito e significado na sua vida? Eu já contei várias vezes sobre um menino de 10 anos que foi até sua mãe e perguntou: Mãe, como eu nasci? E ela respondeu: A cegonha trouxe você. Então ele foi até sua avó e perguntou: Vovó, como você nasceu? Ela disse: A cegonha me trouxe. Ele perguntou: E como minha mãe nasceu? Bem, a cegonha trouxe ela também. E ele precisava escrever uma redação para a escola sobre o nascimento. Ele escreveu em seu trabalho: Não houve um nascimento natural em nossa família em 3 gerações. Nicodemos ficou surpreso e chocado quando Jesus se voltou para ele e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que estava roubando o povo de seu dinheiro, isso seria fácil de entender. Ou a mulher no poço, que já teve 5 maridos. Todos poderiam entender. O ladrão na cruz, culpado de roubo e violência, que implorou a Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou a mulher pega em adultério, mas dizer isso a um líder religioso como Nicodemos surpreendeu a todos. Veja, Nicodemos era um líder, ele era rico, ele era religioso. E mesmo assim, estava buscando a realidade, e é por isso que estava ali. Ele queria um preenchimento para a sua vida, algo que ele não havia encontrado em toda a sua religião. Deixe-me contar o quão religioso Nicodemos era. E vamos ver como você se compara. Ele jejuava 2 dias por semana. Passava 2 horas todos os dias em oração. Dava o dízimo de toda a sua renda. Era professor de teologia. Dedicava-se intensamente à sua religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, tudo isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo. Por que Jesus disse isso? Jesus podia ver seu coração. Ele podia ver que Nicodemos tinha toda essa experiência religiosa exterior. Ele tinha todas as tradições da religião, como no musical Um Violinista no Telhado. Tradição, 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 é o que ele dizia. E temos tradições em nossa igreja e em todas as igrejas. Temos tradições e nos apegamos a elas. Mas tudo isso não é suficiente. Jesus disse: Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Você precisa me conhecer como seu Senhor e Salvador pessoalmente. Você não pode depender das suas tradições. Você não pode depender da sua família. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, toda a sua religião não é suficiente. Por quê? O menininho apontou para isso quando disse: Acho que eu simplesmente nasci errado. Sim, a Bíblia diz: Em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade, o que causa mentira, engano, ódio, preconceito, ganância, injustiça, egoísmo, crueldade, tensões raciais. O que causa isso? O que causa a perversão? Jesus disse: o coração. Ele disse: mas o que sai da boca procede do coração e contamina a pessoa. Está em nossos corações. Nascemos com essa tendência para o pecado. E conforme envelhecemos, fazemos escolhas para pecar. Então nos tornamos pecadores por escolha. E depois nos tornamos pecadores por prática. Praticamos esse pecado. É uma doença pior que o câncer, pior que a AIDS. E o mundo inteiro está infectado. Você pode viver até os 70, 80, 90 ou 100 anos de idade. Mas seu espírito, sua alma, essa parte de você que viverá para sempre, seja no céu ou no inferno, essa parte está morta. Morta para Deus. E é pecaminosa. E é por isso que você precisa de perdão. É por isso que você precisa que Deus venha e o justifique.
Você sabia que nesta noite, antes de sair daqui, você pode ser justificado diante de Deus como se nunca tivesse cometido um pecado? É disso que se trata a cruz. É disso que se trata a ressurreição. É disso que se trata o sangue de Cristo. Jesus veio para se entregar a você porque Ele o ama. E quando Ele morreu naquela cruz, Deus colocou todos os nossos pecados sobre Ele. Ele se tornou culpado de assassinato, de mentira, de adultério, de ganância. Todos os pecados que você e eu temos foram colocados sobre Ele. Ele fez isso voluntariamente porque Ele ama você. Deus ama você. Há muitas palavras usadas no Novo Testamento para pecado. Não vou tentar usá-las todas. Uma delas é desviar-se de um caminho reto. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Isaías disse: todos nós nos desviamos, cada um para o seu próprio caminho. Em Romanos 5 está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Portanto, uma mudança radical deve ocorrer antes de você poder entrar no céu, antes de ser aceito por Deus. E essa mudança pode acontecer hoje à noite. Para encontrar verdadeira realização, até mesmo nesta vida, essa mudança precisa ocorrer para ser aceitável a Deus. Essa mudança deve ocorrer. Agora, o que é esse novo nascimento? Quando Jesus disse: você precisa nascer de novo? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele queria entender. Jesus indicou, e a Bíblia indica, que nunca entenderemos todas essas coisas. Nunca entenderemos todos os mistérios de Deus. Vemos pela fé. Nicodemos só conseguia ver o físico e o material, enquanto Jesus falava do espiritual. Quando Jesus disse: você precisa nascer de novo, Ele não quis dizer que você vai herdar isso. Você não herda a salvação de seu pai ou de sua mãe. A Escritura diz em João 1:12: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu poderia nascer em uma garagem, mas isso não me faz um automóvel. Você pode nascer em um lar cristão, mas isso não faz de você um cristão. Tem que haver um momento na sua vida em que você toma sua própria decisão e faz sua própria escolha. E então, algumas pessoas pensam que podem chegar lá por meio de suas próprias obras, fazendo muitas coisas boas e grandes. Isso é maravilhoso. Continue fazendo-as, mas isso não salva sua alma. É um resultado da sua salvação. Em Tito 3:5 está escrito: não por obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Você é salvo pela graça de Deus. Agora, graça significa favor imerecido. Graça significa algo que você não merece. Você não pode trabalhar por isso. Você não pode pagar por isso. É um presente de Deus. Você já recebeu esse presente? Você recebe esse presente pela fé e ele vem ao seu coração e transforma você. E você nasce de novo. Veja, o homem pecou em um ambiente perfeito. Nós tínhamos tudo. Adão e Eva tinham tudo. Eles nem precisavam de forças policiais, nem precisavam de governo, não precisavam de nada porque tinham tudo. Mas se rebelaram contra Deus. Pecaram contra Deus, e isso foi passado de geração em geração, até chegar a você e a mim, até que todos nós somos pecadores. Nascer de novo significa ser nascido na família de Deus. Em Ezequiel está escrito: também vos darei um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito. Em Romanos, Paulo fala sobre isso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo.
Isso já aconteceu com você? Pedro disse que nos tornamos participantes da natureza divina. Que maravilhoso é se tornar participante da própria natureza de Deus. João chama isso de passar da morte para a vida. Você não está mais caminhando para a morte, destruição, inferno e julgamento. Você está caminhando para uma nova vida, uma vida eterna com Deus no céu. E você pode recebê-la hoje à noite. Bem, como esse novo nascimento acontece? Há um mistério nisso. A Bíblia diz, Jesus disse, o vento sopra onde quer. Eu não consigo ver o vento. Posso senti-lo. Posso ver os efeitos do vento. Mas não consigo ver o vento. O vento sopra onde quer. E há também uma analogia com o nascimento natural. Há a concepção, apenas alguns segundos quando o espermatozoide e o óvulo se unem. Depois, há a gestação, que dura 9 meses, e então o nascimento acontece. E o trabalho de parto pode durar alguns minutos, ou talvez alguns dias. Como isso se torna uma analogia para o novo nascimento? Bem, há a recepção da palavra de Deus. Isso é a concepção. 1 Pedro 1,23 diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E em Romanos 10,17 diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação, ou declaração, ou proclamação. Também é obra do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo nos convence de nossos pecados. Você não pode vir a Cristo, a menos que o Espírito Santo o convença e o atraia. João 16 diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele usará as orações de uma mãe. Ele usará uma experiência trágica. Ele usará o sermão de um pastor. Ele usará um folheto ou algo que você tenha lido na Bíblia. O Espírito Santo dá nova vida. A Bíblia ensina que estamos mortos em pecado, mas Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. O homem precisa de nova vida, e essa nova vida é trazida pelo Espírito Santo. Esse é o novo nascimento. E isso pode acontecer com você nesta noite. Você pode sair daqui renascido e começar a vida de novo com Jesus Cristo, nascido do alto. Além disso, a Bíblia ensina que quando você recebe Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você. Ele habita convosco e estará em vós. A Escritura diz, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele lhe dá um novo poder, pois recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder pode vir de Deus a partir de hoje, começando nesta noite. Li sobre uma mulher que tentou fazer o teste de motorista pela 38ª vez e falhou na Inglaterra. Talvez você tenha tentado quase tantas vezes na religião, mas ainda não encontrou. Você ainda está procurando, ainda está se perguntando, ainda está incerto sobre o futuro, não tem certeza absoluta. Você foi batizado e confirmado, talvez, e você esteve na igreja, ou talvez seja um líder na igreja, mas algo está faltando, ainda há um vazio aí, ainda há uma busca aí, ainda há uma incerteza aí. Estou pedindo a você nesta noite que entregue o controle ao Espírito Santo para guiar e dirigir sua vida. Você pode fazer isso hoje à noite, e eu vou pedir que faça isso. Você pode perguntar, bem, o que eu preciso fazer? Há 3 coisas importantes que você deve fazer. Primeiro, você deve se arrepender do pecado. Arrependimento significa que você muda seu modo de viver e muda sua forma de pensar. Esteja disposto a permitir que uma mudança aconteça em sua vida. A segunda coisa é pela fé. A fé e o arrependimento andam juntos. Não há uma separação aí. Eles andam juntos. Você se arrepende e crê.
creia em Cristo. Não creia em mais nada para a sua salvação, exceto no Senhor Jesus Cristo. E você o recebe em seu coração e diz: Senhor Jesus, entra, e Ele entrará. Então, a terceira coisa é obedecer a Ele. Diga: Senhor, eu sei que não posso viver a vida cristã, e Billy Graham não pode viver a vida cristã, e eu não posso. Se eu não tivesse a ajuda do Espírito Santo todos os dias, eu seria um fracasso total todos os dias. Quanto a viver a vida cristã, sou um fracasso grande parte do tempo. Mas é o Espírito Santo que vem e vive através de você e em você, e lhe dá um poder para resistir à tentação que você nunca teve antes, e lhe concede uma nova alegria e uma nova paz que você nunca soube que existia. Tudo isso pode ser seu nesta noite. Se você estiver disposto a dizer: Senhor, eu realmente me arrependo, eu realmente te recebo, eu abro meu coração para ti. Eu vou pedir que você faça o que já vimos centenas de pessoas fazerem. Vou pedir que você se levante do seu lugar, aqui na frente e aí atrás, bem no fundo, e venha e fique aqui na frente e diga, ao vir: eu realmente te recebo. Estou disposto a me arrepender dos meus pecados. Quero que haja uma mudança. Quero saber que fui salvo. Não tenho certeza de onde estou agora, mas quero saber. Levante-se e venha. Vamos esperar por você. E vou pedir que as pessoas estejam em oração por aqueles que estão tomando esses compromissos agora. E peço que ninguém saia. Este é o momento sagrado do serviço. Muito calmamente, deixem que as pessoas venham, aquelas para quem Deus está falando. Quero dizer uma palavra para você que pode estar assistindo pela televisão. Não estamos ao vivo na televisão. Isso pode ser exibido várias semanas ou meses a partir de agora. Mas você participou deste serviço. Você ouviu a mensagem, ouviu a música, ouviu o testemunho e Deus falou com você. E você gostaria de entregar sua vida a Cristo nesta noite e ter certeza de seu relacionamento com Ele. Vou pedir que você pegue o telefone e ligue para aquele número que você pode ver na sua tela. A maioria das cidades terá esse número. Que Deus o ajude a tomar esse compromisso nesta noite.